programa Mar Sem Fim de hoje conta um pouco mais do descobrimento do Brasil. Saímos de Coroa Vermelha para conhecer o centro histórico de Santa Cruz de Cabralha. Perto da Bahia, onde foi rezada a primeira missa, surgiria a aldeia de Santa Cruz, que fazia parte da capitania de Porto Seguro, criada em 1534. Mar Sem Fim, hoje curtindo a história do Brasil. Vamos dar um salto do período da descoberta em 1500 para o período das capitanias hereditárias. O terceiro gajo a receber uma foi Pero Campo Tourinho, que recebeu a capitania de Porto Seguro. A Bahia tinha três, Bahia era um, Ilhéus outra e Porto Seguro a terceira. Ele veio com mulher, filhos e 600 colonos, 2 naus e 2 caravelas e aportou um pouco mais abaixo, no rio Buranhém, onde ele fundou Porto Seguro. Mas ele fundou também outras vilas, como Santa Cruz de Cabralha, onde nós estamos nesse momento. E você pode ver que ela segue o mesmo padrão de Trancoso e até de Arraial de Ajuda e Porto Seguro. Ela foi construída num local alto, com boa visão do mar, para se proteger dos ataques de piratas e também de índios. Como sempre, uma igreja, aqui é a igreja matriz, essa foi construída no século XVIII, onde originalmente tinha sido construída a primeira igreja. E é uma coisa curiosa que a gente chama a atenção de vocês também, para o fato de que cada um tem o quadrado ou o retângulo que merece. Trancoso assim de gente. E aqui, em Santa Cruz de Cabralha, bem maneiro, poucas casas, todas elas na mão de estrangeiros, italianos, franceses, um ou outro brasileiro só. Um lugar calmo, bonito e super tranquilo. O primeiro núcleo habitacional de Porto Seguro foi erguido próximo ao mar, no topo de um platô. Esse lugar que vocês veem é onde está hoje o conjunto histórico de Santa Cruz de Cabralha, mais uma das vilas fundadas pelo donatário Pero Tourinho. Diferentemente das outras capitanias que só viviam no início do extrativismo do pau-brasil, especialmente aqui na Bahia, que as matas eram muito ricas, e também dos primeiros canaviais e engenhos, a capitania de Porto Seguro foi o pessoal que chegou aqui, veio de Viana do Castelo, uma região ao norte de Portugal, famosa por serem grandes pescadores de bacalhau. Alguns navegadores portugueses saíram de lá e chegaram até a Groenlândia, a Península de Labrador, no Canadá. Só para você ter uma ideia de como os caras eram cobra. Bom, o donatário que veio era provavelmente de uma família de armadores de Viana do Castelo, acostumados à pesca do bacalhau. E eles começaram a pescar garopa nos bancos de abrolhos, que está aqui no sul da Bahia e é uma das regiões mais ricas em pescado do Brasil. Desde o início, portanto, Pero Tourinho sacou isso e era uma das formas de renda. Eles pescavam garopas, secavam o peixe e exportavam tanto para Portugal como para outros lugares do Brasil. Posteriormente, pela dificuldade justamente de abrolhos onde muitas naus acabaram naufragando, foi difícil para eles escoar. Também guerra com os índios começaram, houve fogo nos canaviais, perda dos engenhos. 10 anos depois, 15 anos depois, Pero foi envolvido numa trama onde participou o próprio filho, foi deportado para Portugal porque ele exigia que os colonos trabalhassem nos domingos e dias santos. E isso eles achavam que era uma heresia. Ele foi para Portugal, acabou na Inquisição portuguesa, morreu completamente esquecido, tragicamente, em Portugal. Deixamos a região testemunha da chegada dos primeiros europeus no Brasil para voltar ao veleiro Mar Sem Fim e nos prepararmos para a viagem de cerca de 100 milhas até o arquipélago de Abrolhos. Na saída pelo rio Buranhém, já preparamos as velas para a navegação e tiramos o motor do bote. Saímos dos recifes protetores de Porto Seguro e começamos nossa viagem perto da costa. A viagem foi mais tranquila do que esperávamos, mesmo navegando com o vento sul contra nossa proa. A tripulação voltou a cumprir turnos comuns a todas as grandes navegadas. Enquanto alguns trabalham, outros dormem. De vez em quando, o avanço do Mar Sem Fim é checado pelos tripulantes. De noite, com a temperatura caindo, uma sopa quente é servida. No dia seguinte, bem cedo, avistamos o arquipélago de Abrolhos. Na
Na chegada, o Mar Sem Fim se comunica com o Rádio Farol de Abrolhos para se identificar. Rádio Farol de Abrolhos, Mar Sem Fim. Suas 5 ilhas de origem vulcânica, formadas entre 40 e 50 milhões de anos, cravadas na imensidão azul. A partir de agora, vamos contar sobre a preservação, a variedade marinha e quais são as ameaças ao arquipélago, que também é o primeiro parque marinho do Brasil. Pessoal, Mar Sem Fim hoje está aqui no arquipélago de Abrolhos, uma das joias do litoral brasileiro, e fica no sul da Bahia. São 5 ilhas que formam esse arquipélago, que é um parque nacional marinho desde 1983, o Parque Nacional dos Abrolhos. Dizem que a palavra Abrolhos é a aglutinação de abra o olho, abrolhos, que os portugueses falavam muito, porque aqui no início, no tempo da colonização, século XVI, XVII, não havia sinalização nenhuma, diversos navios ficaram por aqui, houve sem número de naufrágios nessa região. Alguns até muito famosos, personagens famosos andaram naufragando por aqui, como o Padre Anchieta, entre outros. Depois eu conto essa história para vocês. Agora eu vou falar também que se vocês estão gostando dessa paisagem, espere, porque o mais bonito está debaixo d'água. É o Banco de Corais de Abrolhos, o maior banco de corais do Oceano Atlântico Sul. É uma riqueza fantástica. Os corais, os bancos de corais são comparados às florestas tropicais, de tamanha a biodiversidade que eles têm. Como sempre, sofrem muitas ameaças, você vai ficar sabendo quais são essas ameaças. No próximo bloco, Nadadeira no Pé. Vamos mostrar a fantástica biodiversidade de abrolhos debaixo d'água. O Mar Sem Fim volta já já, não saia daí!